Paz do Senhor, irmãos. Estamos mais numa live acerca do Evangelho de Cristo Jesus. É gostoso falar de Jesus. Jesus, ele muda a nossa história, ele abençoa, ele faz os sonhos ser realizados pela sua palavra. Deus nos escolhe para ser corajoso e valente, acreditar que Ele está conosco. Eu hoje vou compartilhar mais uma palavra com vocês aqui, vocês que puderem entrar nesta live para falar acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Essa live a gente pauta falar a palavra de Deus, falar de Jesus. E eu quero abrir um texto, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Está escrito assim: a vocação e a primeira visão de Jeremias. A palavra de Jeremias, filho de Equias, dos sacerdotes que estavam a norte, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º, Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativo no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre e santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse-lhe eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviarás, tu quando te mandares dirás: não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me: Senhor, eis que eu ponho minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares também, para edificarem, para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe: Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, nós estamos aqui lendo mais um texto para compartilhar e falar
sobre um texto que Deus, o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, ele, em 5 profetas maiores, Jeremias é um deles. E quem não conhece esta mensagem de Jeremias, você já ouviu falar sobre várias formas, sobre a chamada, ele ainda sendo menino, como às vezes a sua chamada foi assim também. Você ainda era um pouco jovem e você está até hoje fazendo a obra de Deus e você está envelhecendo dentro da casa do Senhor. É uma coisa muito boa, uma coisa muito fortificante que você aguentou até hoje. Mas essa palavra aqui, você chegou um dia a pensar igual Jeremias. Todos nós chegamos a pensar. Quando nós não sabia falar, quando nós não sabia pronunciar a palavra de Deus. Quando você aceita Jesus e para você aprender, você precisa ouvir bastante a palavra de Deus, ouvir, meditar, guardar ela, para que você não pudesse esquecê-la. Porque aquilo que Jesus fez com você, ele mudou a vida sua, a vida da sua família, a vida da sua história. Você foi um projeto, uma promessa de Deus ali, na sua casa ali. Às vezes você é o único dali, mas você é um Jeremias ali no meio. Pois, irmão, aqui diz a sua palavra que no mês 10º, Jeremias era entre os filhos de Josias, o rei de Judá. Jeremias foi levado cativo. E o Senhor escolhe ainda uma criança. Escolhe criança por quê? Porque não tem idade para Deus escolher. Deus não escolhe nós porque nós somos inteligentes. Ele não nos escolhe porque nós temos dinheiro. Ele não nos escolhe porque nós temos algo a desejar, porque nós somos bonitos. Não. Ele escolhe o homem, ele escolhe a mulher, porque ele vê ali uma chamada enorme na sua vida. Quando ele te escolhe, muitas vezes te rejeita. Mas quando ele escolhe, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não irão passar da sua vida jamais. E aqui, o Senhor escolhe Jeremias, escolhe para ele fazer já a obra do Senhor, escolher para que ele venha levar o Evangelho, escolher para que ele venha levar a palavra de Deus. Você acha que foi fácil para Jeremias, irmão? A pessoa aí cativa, o cativo ou o cativeiro, é igual uma prisão. Uma prisão, lá você, quando... Eu nunca fui, graças a Deus, mas pelo que eu ouvi falar,
dentro de uma prisão, lá tem ordem, lá tem horário, lá você não pode fazer o que você quiser. A partir da você chegou lá, você já não é mais livre. Você está aprisionado. E você vê que o Senhor chama Jeremias. Ele chama Jeremias quando ele estava passando por uma situação difícil. É por isso que quando ele chama você, às vezes você acha, fala, meu Deus, mas que luta é essa que eu estou passando? Porque às vezes você pede um dom para Deus, ou às vezes você tem um dom. E quanto mais você busca, você se entrega, as coisas começam a ficar difíceis, as coisas começam. E você fica pensando, mas como é que pode? Eu estou fazendo a obra e parece que as coisas, parece que o, a parede ficou de bronze. Parece que você fala com Deus e parece que Ele não está te ouvindo. Assim foi na vida de Jeremias. Pois quando o Senhor falou para ele, ele disse para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi. Eu te escolhi para falar a minha palavra. E Jeremias ali, quando ele é escolhido, ele fez igual a gente fez quando a gente foi escolhido. A gente deu uma desculpa. E Jeremias aqui, ele disse, eu não sei falar, porque ainda sou uma criança. Quem conhece a história que Jesus Cristo, ele ainda um menino, uma criança, ele andava dentro das sinagogas, ele ia no templo, Jesus gostava de pregar o evangelho. Uma certa vez, os seus pais estavam procurando ele, Jesus, e alguém manda chamar ele, fica o dia inteiro procurando ele, e quando alguém avista ele, diz para ele, Jesus, a sua família está te procurando. E Jesus disse assim, Jesus disse, a minha família não é a minha família mesmo, de carne. A minha família é aquele que está dentro da casa do Senhor comigo. Esta é a minha família. Ali ele estava fazendo a obra do Pai. Ali, aqueles homens que viam uma inteligência tão grande de Jesus ainda criança. Então o chamado de Jesus também foi quando uma criança ainda, desde o ventre de Maria. O Senhor manda um anjo falar com José. José, Maria, e ela era estéril. Mas ele disse, diga, a sua mulher vai ter um filho. E ele chamará Jesus Cristo. Ele chamará o Messias, aquele que vai tirar, aquele que vai morrer pelos nossos pecados, aquele que foi escolhido. O Senhor escolheu, Deus escolheu o ventre de uma mulher estéril, que não poderia dar à luz a um filho. Então Deus, o nosso Deus, é um Deus de milagre, é um Deus que realiza os milagres, realiza sonhos.
Só que, para realizar tudo isso, tem que acontecer primeiro a chamada de Deus na, na sua vida. E então o Senhor foi escolhido também desde a infância, desde a sua mocidade. Era muito inteligente, conversava. Qualquer pessoa da lei, sem ter cursado nenhuma universidade, nenhuma faculdade. Jesus tinha uma inteligência. Ele ganhava dos fariseus, ganhava dos publicanos. Toda vez que eles queriam pegar Jesus, Jesus sempre falava uma palavra a mais ali, que eles queriam procurar todo motivo. Como é que pode uma criança ter tanto conhecimento? Mas essa criança veio inspirada do próprio Espírito Santo. Veio inspirado de Deus. Foi o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria. Então ele foi concebido do Espírito Santo. Mas não foi, com muito respeito aos católicos, não foi uma Virgem Maria. Depois de Jesus, ela teve outros filhos. Ela teve outros filhos. Mas aqui o texto que bora lemos é um texto que Jeremias ele fala que ele não sabe falar. E Jesus e Deus, você sabe, Jeremias, você não precisa saber falar. Ou o Senhor às vezes está dizendo para você, irmão, que às vezes você fala, eu não tenho dom nenhum. Você não precisa às vezes nem ter dom. Porque o chamado chama seu dom. Deus quando quer te usar, Ele enfrenta teu inimigo. Ele vai. Se Ele quiser te levantar, pode passar o que passar na sua vida. Ele vai te levantar. Não importe a circunstância e a situação que acontecer. Se você às vezes até retrocede, e você fica um pouco de férias, vai para o mundo. Mas se Deus tem um projeto, uma promessa na sua vida, Ele te busca de novo. Te traz para a casa do Senhor. Te perdoa os seus pecados. Ele te dá um banho. E fala, vai falar a minha palavra. Viu? Tu não se esconde, Jonas. Tu vai correr de quê? Vai correr de mim? Teve mais amor aquela bomboneira de que aquela cidade. Então, Senhor, você viu que às vezes você tentou correr, mas Ele foi atrás de você, porque Ele tem uma obra na sua vida. Ele quer que você levante a sua cabeça. Não coloque desculpa que você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe fazer a obra. Porque Deus, se foi aquele Deus que te revelou na boca de alguém, ou um profeta, se foi Ele que falou, vai acontecer. Se foi Ele que falou, Deus vai virar a sua vida. Você vai dar a volta por cima. Porque aqui o Senhor deu um conselho para Jeremias. Ele falou, Jeremias, você não precisa saber falar. Porque eu colocarei palavras na sua boca. Então por isso às vezes você está na sua casa. Você desanimou da presença de Deus. E você disse, eu não vou mais fazer a obra. Porque eu não sei, não tem jeito. O Senhor está dizendo para você, não precisa você saber falar, porque Ele que vai colocar palavras na sua boca.
Você, irmão, quando você vai ali na igreja pregar a palavra de Deus, ali você não é um santo, ali você não é um 100% igual a Jesus, você é falho, mas ali você pode às vezes estar até errado, mas ali quem vai falar é o Senhor Jesus quando você abre a palavra de Deus. Então Ele que vai colocar palavras na sua boca. Por isso que a palavra de Deus disse que diminua nós e cresça Ele quando estiver falando a palavra do Senhor. Às vezes eu costumo falar, irmãos, nas minhas pregações, que depois que eu termino o culto, não que eu vou me desviar, mas depois que eu termino o culto, que eu saio lá fora, ali eu já estou na minha carne. Enquanto eu estou assumindo a palavra de Deus, enquanto eu estou no altar ali pregando, ali com a Bíblia na mão, ali é o Senhor que está falando. Se eu estiver dentro da Bíblia, é o Senhor que está falando. Então por isso que às vezes você fala para aquele, Deus não usa aquele irmão porque ele está sujo. Deus não usa ele. Usar, irmão, você não tem nada a ver com salvação. Você é usado porque você tem chamado. E você está usando a palavra de Deus. Então, você pregar a maior profecia, o que é? Por isso que fala que a maior profecia é a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus não erra? Porque essa profecia da palavra não erra. Porque ela foi 100% inspirada por Deus. E quando você usa essa receita, quando você usa esse remédio, você pode não saber falar, porque ele vai colocar a palavra na sua boca. Você não pode saber, às vezes, ali resolver aquele problema, mas Deus vai fazer o Espírito Santo te lembrar para que você resolva e que você não fica sozinho. Às vezes a sua mente fica dizendo, eu estou sozinho, eu estou sozinha, mas o Senhor está dizendo, ei, eu estou, olha para o teu coração. Se você, pelos olhos espirituais, eu estou dentro de você. Você sabe quem sou eu? Eu sou o Espírito Santo que tem sede de ti, querido amado irmão. Eu sou o Espírito Santo que está aí dentro de você. Só você dizer, bem-vindo, Espírito Santo. Fala comigo, me limpa, tira essa maldade do meu coração. Deixa, papai querido, perdoa o nosso pecado. Ele está dentro de você e às vezes você se esquece. Por isso que às vezes você fica atrás. O maior profeta da sua casa é você. Entenda isso. Às vezes você fica procurando profetas para tentar resolver o seu problema, revelar ou profetizar ou o que seja. Eu sei, vai chegar tempo que às vezes você está fraco e você vai precisar. Eu não anulo isso. Eu estou dizendo para você, todas as vezes que acontece alguma coisa, nem sempre o seu pastor vai poder te ajudar. Nem sempre aquele irmão que você vai procurar ele na casa dele, ele vai poder te ajudar. Então você tem que estar preparado já para o dia mal. Para o dia quando você não há palavra na sua boca. Quando você não tem palavras para falar. Porque tem dia que o profeta, irmão, é assim a nossa vida. Tem dia que o profeta está cheio. Chega na igreja. Ah, é hoje, se dá a palavra para ele, se ele vai pregar. Eita, este homem começa a ser cheio. Esta mulher começa a ser cheio. A presença desce, a graça desce. Mas tem dia que o estado de profeta está daquele jeito. Você pode rasgar, você pode falar que parece que tudo está ali parado, parece que o Senhor não está falando, parece que as pessoas não estão glorificando. Mas aí a palavra de Deus disse, somente uma palavra dessa que você falou no culto, ou que você falou da sua pregação, ou para alguém, somente uma palavra, a pessoa pode ser mudada. Por isso que você não pode desanimar, mesmo que eles não glorifiquem. Porque para a pessoa, para glorificar, ela tem que sentir para glorificar. Mas quando vocês têm tempo de igreja,
Você não precisa mais sentir para glorificar. Você glorifica, você sabe por quê? Porque, embora aquele homem, aquela mulher que está pregando e você está ali julgando a vida dela no seu pensamento, dizendo: eu não aceito a mensagem dele, eu não aceito a mensagem dela. Mas ali, quem está falando é o Senhor Jesus. E então, se é o Senhor Jesus, por isso que eu glorifico mesmo. Mesmo ele estando errado. Porque a glória, irmão, só existe um tipo de glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então vai pro só um Deus, certo? Então quer dizer, a pessoa pode estar errada, mas o glória que você está dando vai para Deus. E você está adorando a Ele e agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Mas vai ser difícil a caminhada. Vai ser difícil porque, como Jeremias, nem sempre a vida de Jeremias foi fácil. Jeremias, irmão, você sabe porque ele é conhecido como profeta das lágrimas, ou profeta chorão? Porque das suas ministrações que ele ia falar, eu creio que ele mais chorava de que mencionava a palavra. Porque antigamente, quando nós era o primeiro amor, você vai se lembrar. Às vezes no primeiro amor você não consegue ficar 30, 40 minutos só pregando mesmo ali, liberando palavra da Bíblia. Porque você está no primeiro amor, então você está lembrando do seu testemunho, você está lembrando de tudo que está sendo é mais de rosa. Você chora, chora, dizendo que você teve um encontro com Deus, marcando aquele dia. E quando a gente passa um tempo, que não é ruim, mas depende de alguma experiência que você está. Aí chega a experiência. A experiência não é para chegar, para você parar de ser avivado. Para você parar de adorar a Deus. A experiência não é para vir para isso. Mas a experiência vem. Você tem tempo de crente, você tem tempo de igreja. E para você, aquela mensagem da cruz que te tornava a você chorar, essa que é pregada no dia de hoje, é a mesma mensagem da cruz. Mas você, às vezes, nem cria arrependimento dentro de você. Por quê? Porque você tem que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas você não pode perder a sua origem. Você não pode esquecer de onde você veio. Então, por isso, que quando você está ali, a experiência tem que vir. Por quê? Porque ali, a luta que vem, você está preparado ali para vencer mesmo. Porque a experiência vem, você fica nem preocupado que as pessoas vão falar de você. Se eles vão adorar, se eles não vão adorar. Porque quem perde é eles. Toda a honra e toda a glória é dado para Deus. Então, se você estiver falando de Jesus e sentir a presença, grite, rasgue a alma, glorifique, fala em línguas, pula, roda do seu jeito. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa aquele fogo do Espírito Santo que tomava as nossas vidas. A eu mencionar uma mensagem como essa. A eu ser avivado
quando eu lecionava uma palavra. Alguns, quando eu mencionava, falava, o Senhor está aqui. A igreja bradava, a presença descia, a unção descia no templo, Deus batizava, Deus enchia a casa e todos ficaram cheios da presença de Deus. Mas o que calou a nossa brasa que existe dentro de nós, porque hoje nós, quando nós vê 2, 3 pessoas se reunindo, nós não quer mais sentir a presença de Deus. Nós fica ali acostumado com muitos outdoor, com muitas pessoas, multidões. Agora você não prega mais para poucas pessoas, você não prega mais em lares, você perdeu a sua origem. Então por isso às vezes você vê a vida do outro, fala, porque aquela pessoa ela fala e Deus responde de primeiro, porque ela não deixou de ser uma pessoa avivada, ela não perdeu a sua origem. Você cresceu, hoje você tem dinheiro, você tem condição financeira, mas você é o mesmo por dentro, meu irmão. Não perde as suas origens. Então sente mesmo a presença de Deus como antigamente. Oh, glória a Deus! Então por isso estamos no culto, ou estamos falando da presença. Você tem que ser uma brasa viva tirada do altar, e Deus vai ver o teu chamado, e Deus vai te usar, não olhando nem para a esquerda, não olhando para a direita, porque ser profeta é igual Jeremias, muitas vezes ele vai para o calabouço, e lá no calabouço Deus trata com a pessoa, lá no calabouço ele passa por enfermidade, ele quase pega uma tuberculose, e Jeremias, pelo que aconteceu na vida dele, ele morre por essa doença de tuberculose, porque coloca ele lá embaixo, lá num calabouço que era muito frio. O profeta é assim, irmão, vai passar por necessidade, vai passar por provação, mas não pode esquecer da sua origem. E vai chegar o tempo de você não querer fazer mais a obra. Você não querer porque você já está cansado de que tudo que prometeram e mentiram para você. Porque você ficou firmado em homens. Não firme em homem, firme em Deus. Ouve homens inspirados por Deus para falar, porque às vezes as pessoas é um anjo que vai te trazer para você aceitar Cristo, ou te trouxe. Então, tem tempo que a gente tem que ouvir mais. Às vezes, meu querido amado irmão, você não quer ouvir conselho de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa mais velha do que você. E você está padecendo. E você está perdendo a vontade de fazer a obra. Você está perdendo a vontade que te incentivava todos os dias a ser fiel a Cristo. Os crentes antigamente, eles aceitavam Jesus e eles envelheciam na igreja. As nossas irmãos, então eles tinham o dom da profecia, eles tinham o dom da oração, eles tinham o dom da revelação, eles tinham o dom do oculto e do escondido. A presença era tanto que o diabo, ele não conseguia ficar em um culto, tanto lá dentro do culto, ou na casa desses irmãos, porque a casa desses homens, dessas mulheres, eu creio que era tomada por chamas de fogo, era tomada por uma brasa viva tirada do altar. Ninguém tocava nesses crentes. Esses crentes primitivos. Ai de você se levantasse contra a vida deles, contra esses profetas. Às vezes você fala que
Se a pessoa não ouviu o que você está falando, não ouviu o que Deus está falando, não ouviu o que você está falando, se você não acreditar, você fala assim, se você não acreditar naquilo que eu estou falando, você vai pagar preço. Como assim, meu irmão? Você que é o Deus, se eu não acreditar em Deus que eu vou pagar preço. Se eu não acreditar na palavra dele que eu vou pagar. Mas se eu não acreditar em você, eu e você somos um comedor de arroz e feijão. Nós erra a todo momento, nós erra toda hora. Por isso que você está frustrado aí. Porque você só acreditou em homens. Se o homem te falou, meu irmão, você não foi procurar na palavra, porque os crentes da geração de hoje, os crentes crentes micro-ondas. As mensagens, eles cantam 500 louvor, que eu não sou contra, mais 10, 20 minutos de palavra. Pelo amor de Deus, meus irmãos, as nossas igrejas estão perdendo para a igreja católica, com muito respeito. Está perdendo para a missa. Por quê? Porque a frieza entrou dentro dela. Porque você não prega mais o evangelho que é verdadeiro. O que tira o eu, o homem do centro. O homem, você tem que ser a mensagem que Deus está no centro. Aí essa mensagem vai te trazer fruto. Aí essa mensagem vai te trazer semente. Aí você vai ficar mais difícil de você ser enganado. Porque se você depende daquilo que você ensina. Por isso que vocês, pastores, ou reconhecido ou sem conhecido, não importa. Vocês são os pastores. Vocês que, antes de chegar às tuas igrejas, antes de chegar ao culto, à noite, leia a palavra, prepare os seus sermões, prepare a sua vida, retire um tempo para jejuar, porque você não sabe o que vai vir à noite. Se você não quis ser pastor mesmo, não quis? Esse que você pediu, ou você não quis ser um chamado um pouco mais grande. Se você pediu, tem que existir preparação. Às vezes você vai na casa de um lar e você chega lá e você, às vezes, a pessoa lá é pesada mesmo, lá o lar é pesado. Mas você fica mais pesado do que a pessoa que está pesado. A falta de preparação, irmãos, ela deixa. Vai para uma visita. Você sendo pastor, isso eu estou dizendo. Você sabe que você sendo pastor, o psicopata deseja. Então você vai ali. Então você é chamado para isso já. Prepare ali. Fala, se eu como demais, vou comer mais pouco. Se eu falo muito, vou falar menos. Se eu faço muita gracinha ou piada, esse dia eu vou tirar, porque eu estou indo na casa de que é pesada. E quando você chega lá, você está concentrado, com a palavra preparada. Que quando você chega lá, você não sabe o quem você vai bater de frente. Você não sabe qual o inimigo que está lá. Ah, eu sei tudo na cabeça. Isso, a cabeça não é só para guardar as coisas, é para pensar também. Para pensar, para fazer algo para Deus também. Então, se você se preparar, você não vai ter medo. É o seu chamado, vai fazer o quê? Você quis ser, ou Deus te escolheu.
Agora se prepare, porque quando você chegar lá, você vai ser um profeta lá dentro. Você vai ser um mencionador daquele que vai ouvir as suas palavras. A palavra que Deus colocou na sua boca. E vai filtrar ela. E se ela for boa, vai descer para o coração. Quer dizer, se ela é de Deus, vai descer para o coração. Não tem, se não for de Deus, não tem como descer. Mas se for de Deus, irmão, não tem almas, não tem coração de pedra que não aprofunda a palavra de Deus. Não vai anular só porque o culto é ação de graça. Está virando graça. Porque tudo é culto de ação de graça. E tudo culto de ação de graça, por que tem que ter comida? Por que tem, todos os cultos tem que ter? Aí você vê uma geração aí que chega pesado da sua casa, chega lá e tem que for orar para outra pessoa e depois pede oração para outra pessoa porque está pesado porque orou para outra pessoa. Então, às vezes você só costuma ver a vida da pessoa. Nossa, por que aquele irmão é tão usado por Deus? Ele às vezes lê a palavra, relê. Vou te falar uma coisa, uma experiência boa para você que pregue. Que às vezes você fala, não tenho, eu sou igual Jeremias ali, eu não sei falar, eu não tenho muito tempo, eu não consigo falar muito. Aí você, como você não consegue falar muito da palavra de Deus, você vai falar outra coisa, falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de... Ou vai contar seu testemunho, embora tudo, e as pessoas, embora seu testemunho foi bênção, eu não estou tirando, mas a pessoa não vai entender nada ali, não sabe se ela vê no seu testemunho, se é a palavra de Deus, e se é a história que você está contando para eles dar risada. Igreja não é entretenimento. Igreja não é lugar, lan house, não é lugar que tem internet. Igreja, você tem que estar ligado com aquele lá de cima. Muitas pessoas já me perguntaram por que você se concentra dentro da igreja, você brinca lá fora, você é um cara extrovertido. Mas por que você é sério dentro da casa de Deus? Porque as coisas de Deus eu levo a sério. E eu sei que quando eu entro lá dentro, eu tenho um discernimento de quem eu estou lutando. Quem que eu estou parando para ouvir ali, para filtrar. Se eu não prestar atenção na palavra, como que eu vou entender? Como que eu vou filtrar ela? Como que eu vou deixar ela descer para o meu coração? Se você entra, vai num lar, e você leva mais problema para dentro dele. Você não está sendo um profeta ali. Você, em vez às vezes de você levantar a pessoa, de você dar uma palavra ali, de ânimo, usando a palavra de Deus, embora seu testemunho foi bênção, irmão, mas às vezes seu testemunho foi uma tristeza, foi um testemunho, você contou ali, a pessoa fica mais pior que ela está, porque às vezes seu testemunho foi pior que o dela. Mas quando o profeta tem que esquecer um pouco da sua vida, irmão. Isso é experiência. Você tem que esquecer, quando você assume o microfone, quando você assume o altar, você não pode ficar nesse sentimento de que se você comover as pessoas, ela vai vir para Jesus. Isso é um pensamento errado que você tem. Pode ser a simples mensagem. Se você falar ela, as pessoas vai guardar ela e vai usar ela no dia a dia. Mas eu não estou dizendo para você, às vezes, se você tem um discernimento, que se você contar, porque Deus fala com você, se você for profeta e homem de Deus mesmo, você vai ter aquele entendimento de que se esse testemunho seu, você para a glória de Deus, não é para aumentar, não é para mentir. Se você, aí sim, vai fortalecer a pessoa. Mas não existe maior fortalecimento. E a minha vida foi um testemunho se eu contar.
Eu já contei aí, tá? No meu canal, o meu testemunho é um pouco forte. Às vezes o seu foi mais forte. Embora ele é forte, mas eu tenho que segurar minhas emoções. Aquele dia eu chorei contando ele. Mas hoje eu tô ministrando a palavra. Então se eu chorar, eu tenho que chorar falando a palavra. Porque quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Você faz o emocionalismo ali. Não que não tenha, pode ter. Eu acredito nesse emocionalismo. O emocionalismo que você faz hoje e amanhã eu te vejo você se arrependendo. Ou as pessoas te arrependendo porque você se emocionou ali. Mas se você chorou e no outro dia você não quer mudar a sua vida, você não quer fazer nada disso, você não quer seguir o que a palavra está falando, como ser profeta. Não sabe falar, mas Deus vai colocar a palavra. Então se você fazer isso, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar seu cativeiro. Mas não pode dar desculpa que Jeremias deu. Irmão, tem dia que eu vou, ou vocês vão, todos nós vamos. Tem dia que nós vamos para a igreja. Só Deus sabe. E por isso que o nome obreiro, diácono, ele tem que ser, ou o porteiro. Às vezes você passou um dia mal, só Deus dá causa. Uma tristeza que você tá. Mas quando chegou na igreja, irmão, você é obrigado a dar um sorriso. Porque se a pessoa vem mais triste que você, pior que a sua vida, se ela tiver dar um sorriso, se ela chegou naquela igreja, você é um porteiro, você pega a pessoa, você tá pior que aquela pessoa, ela fala, como que eu vou voltar aqui de novo? Até no momento de tristeza, você tem que aprender a se segurar. Você tem que aprender também quando que acontece com a gente, discutir na nossa casa, discutir no serviço, discutir no emprego, discutir na rua, o que importa. Não, aprender que os irmãos ali não teve nada a ver com o seu problema que você aconteceu no teu dia a dia. Livra a sua mente, pede a Deus, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, me direciona hoje, porque eu não estou bem. Eu já cheguei a pregar, sem não estar bem, mas e o avivamento cair, a presença descer. E quando chega em casa, a tristeza está lá no coração. Mas eu não deixei de pregar, não deixei de falar, não deixei de não desistir. Não desisti do evangelho. Porque você entende que as almas precisam que você, obreiro, que você, pastor, que vocês, irmãos, esteja para dar uma palavra para eles. Porque isso é ser profeta. É sofrer, às vezes, pelos outros. É ardido. É árduo. Às vezes, você tá no luto. E você tem que dar um sorriso. Você imagine? Nem que o sorriso sai com aquela lagriminha do seu olho. Nem que o sorriso fala, Deus é maravilhoso. Como eu vi um pregador esses dias, pregou no Gideões, Camboriú da última hora. Que você não venha me julgar. Que tem muitos homens de Deus. Ele pregou no Gideões e falando, olha a mensagem que ele falou, irmão. O filho dele tinha um problema de câncer. E ele pregou uma mensagem que Deus deixa cicatrizes. Ele não está nos cura, mas ele deixa cicatrizes para a gente lembrar. E ele pegou, ele parece que sabia que ele ia perder o seu filho. Ele perdeu o seu filho. E ele disse, eu agradeço a Deus, porque eu era pai dele. Mas Deus era mais pai dele do que eu era do meu filho. Meu filho era mais meu filho. Então, se era filho de Deus, Deus fez o melhor para ele. Olha, irmão. Olha.
Jó perdendo num só dia 10 filhos. E dizendo, Deus levou, bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, se Deus te vê com esse coração que você não culpa ele, que você não culpa a esquerda, não culpa a direita, que você olha diretamente para o Senhor e na sua adversidade você procura uma palavra na palavra de Deus. Geralmente você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Geralmente você vai ser um profeta que vai sofrer, mas quando chegar que Deus começar a colocar bênçãos na sua vida, ó que grande bênção você vai desfrutar, meu irmão. Vai ser bênção atrás da outra. Quando o luto passar, Deus vai te dar de volta como Deus deu para Jó. Diz que foi melhores, mais filhos, mais saudáveis que ele tinha, que ele deu. Ele dá o melhor para você, ele é o melhor que ele quer. Oh, maravilhoso, eu estou sentindo Deus nesta noite. Oh, glórias! Se alegre. Não fica com a cabeça baixa. Eu sei que vai ter o tempo, porque você perdeu o ministério, porque você perdeu. Não, levante a cabeça. Se você tem esse dom mesmo, Deus vai te colocar de novo em outro ministério, ou que você venha fazer a obra, mas você não vai ficar sozinho, meu irmão. Procure uma igreja, pastor. Não fique. Procura uma cobertura espiritual. Você que prega a palavra de Deus. Procure, porque o diabo vai se levantar mesmo. Vai ser. Mas se tem alguém orando por você, maravilhoso. O Senhor está. E o Senhor, você vai suportar. Você vai ser mais forte, porque tem ali uma palavra positiva. Alguém jogando para você, Deus usa aquele homem, Deus usa aquela mulher, ele está lá falando da tua palavra. E você vai se tornar como uma grande nação, Abraão. Então você também, que está na sua casa e você ainda não é evangélico. E você está vendo aí que ser filho de Deus é muito bom. Ele leva, mas ele dá também, ele dá. Ele trata, mas ele cura também. Ele açoita quem ele ama, meu irmão. Oh, maravilhoso. Se hoje nós estamos sendo açoitados pelas palavras de alguém, não é mal que dure para sempre, irmãos. Não é dia que vai ser tudo ruim o dia inteiro. Às vezes você levanta triste, mas daqui a pouco à tarde você está alegre. Porque você está vivo. Porque você tem uma família. Porque enquanto você está fazendo a obra de Deus e cuidando da obra de Deus, Deus está cuidando da sua casa. Isso ser profeta. Às vezes vai até dar desculpa como Jeremias, mas a gente não pode ficar assim, só dando desculpa. Porque ele está dizendo, você sabe falar assim, você não tem, você tem língua, você tem boca, como que você não sabe falar? Até a brincadeira, né, irmão? Mas Deus quer ver você feliz. Ele quer te dar a vida eterna. O mundo não tem nada a te oferecer. Você vê que quando você desvia, vai para o mundo, nem o mundo te aceita mais. Não te aceita mais e pronto, acabou. Não adianta você querer entender. Porque Deus, Ele quer ver você firme. E como o Senhor também falou para Jeremias. O que você vê, Jeremias? Ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse o Senhor, visse bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Oh, glória a Deus! Ele estava dizendo para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Veja uma vara. Com essa vara, eu vou te dar nas suas mãos. Porque Jeremias foi açoitado, Jeremias foi espancado, foi para um calabouço. Olha aí a vara indo para a vida dele, mas para ele tornar ele um dos maiores profetas, entre os 5 maiores. Pensa você, irmão, ser o maior pregador da sua cidade. Não por tamanho, não por, mas como os profetas maiores que pregou mais tempo. Não é ser maior em tamanho, não é pregar mais que os outros. É você ganhar a sua cidade. É você ganhar os seus dentro da sua casa. É as pessoas te reconhecer como homem, como a mulher de Deus. É as pessoas olhar para você e ver exemplo em você e falar: eu quero seguir o Deus que aquele menino, ou que aquele obreiro, ou que aquele diácono está servindo, ou que aquele pastor. Ô meu irmão, dá um bom exemplo de cristão. Para que as pessoas, para que eu não venha às vezes pregar para alguém que eu já ouvi, você já ouviu. De pregar e estar pregando para aquela pessoa, e aquela pessoa passou por um negócio difícil e foi crente que fez isso. E essa pessoa falar: para ser crente, igual aquela lá, eu não quero ser. Então dá um bom testemunho. Porque você dando um bom testemunho, dando ou não dando, eles vão falar de você. Porque falar de Jesus, Jesus dando um bom testemunho. Então você não pode olhar para isso. Você tem que olhar para Jesus. E quando Deus vem, a palavra dizendo, o Senhor pela segunda vez dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me ao Senhor do norte: Senhor, descobrirá o mal sobre todo habitante da terra. O Senhor conhece a sua vida, meu irmão. De todos os habitantes da terra, Ele conhece a sua vida. Então, às vezes que as pessoas tentam falar mal de você, se você não tem culpa no cartório, meu querido amado irmão, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, continua mesmo nessa brasa que você é. Continua mesmo, se você está pregando a palavra de Deus, continua. Você é aquele que pode levar uma geração ao arrependimento, levar uma geração a pregar a palavra, ganhar a sua família, ganhar os seus filhos, e serás uma bênção. Não temas, porque o Senhor é contigo, e aonde quer que você andares, o Senhor estará contigo. Segura na mão de Deus. Pega na mão dele. Fala: Senhor, me ajuda para mim continuar a ser profeta. Para mim continuar pregando a palavra de Deus. Mesmo que tudo diz que não. Mesmo que a medicina, Deus é maior. O exame deu positivo, mas o segundo vai dar negativo. Eu profetizo. Eu profetizo que você perdeu, mas agora você vai ganhar. Eu profetizo. Eu profetizo que você era a vida, embora errada, mas agora você é uma vida com Deus. E tudo com Deus, Deus vai resolver o teu problema. Não se desanime porque homens falou, mulheres falou. Mas olha para ele lá, ó. Você tem cicatrizes dentro de você. Não é que às vezes você
foi abandonado pela sua mãe. Você foi abandonado pelo seu pai. Você foi abandonado pela sua família. Você foi abandonado pela sua esposa. Você foi abandonado pelo seu esposo. Você foi o fruto de uma traição. Ou você foi traído. E as feridas, cicatrizes estão dentro do seu coração. A diferença é que essa cicatriz, ela tá para te lembrar que você é um ser humano. E que você vai vencer, que aquele que faz é pior. Porque se ele conhece e faz, é pior daquele que não conhece. Deus vai te levantar, profeta. Vai haver uma vontade dentro de você de fazer igual eu estou fazendo aqui. Pregando a palavra, as boas novas. Quero te ver no céu comigo. Quero ver a face do adorado. Quero estar lá na destra de Deus, sentado junto à mesa, no banquete, na eternidade. Vamos pegar força com Deus. Quando você não tiver mais força, liga o seu pensamento em Deus, leia a palavra. Eu sou contigo, varão, eu sou contigo, varoa, eu sou contigo, pastor, sou contigo, obreiro, sou contigo, diácono, sou contigo, presbítero, eu sou contigo, evangelista, eu sou contigo. É o Senhor dizendo, eu sou contigo. E quando Deus é contigo, o barco vai pender para lá, o barco vai pender para cá, mas você não vai naufragar. E para me terminar, eu vou fazer uma oração sobre a sua vida. E eu quero que, se você tocou no seu coração, compartilhe mesmo, curte mesmo, para chegar para muitas pessoas esse evangelho. Às vezes a palavra não está sendo para você, mas vai ser para aquele que você compartilhou, aquele que você curtiu, aquele que você semeou. Eu quero orar pela sua vida, para nós terminar essa live. E dizendo, não arreda o pé da casa do Senhor. Eclesiastes capítulo 3. Ao ter tempo determinados a todas as coisas. Eu quero orar por você. Você que está com a enfermidade, você que está com a depressão, você que está precisando de algo, com uma cura, com causas na justiça presa, com o filho nas drogas, com o marido na cachaça, com um vício aí que você não consegue largar. Eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Fica ligado com Jesus aí. Deus, como sempre eu falo, muito obrigado, Senhor, por ter me conduzido até agora, Senhor. Porque não é fácil aqueles que estão me ouvindo 1 hora, Senhor. 1 hora eu falando um monte de palavras. Mas, Senhor Jesus, uma palavra vai servir para alguém. Mas que o Senhor venha, Senhor, entrar com providência na vida deste homem. Na vida desta mulher, Senhor, que ela tenta querer mudar, mas ela não consegue, Senhor. E se houver, Senhor, uma causa na justiça, que o Senhor venha desenrolar, porque a sua palavra está ministrada e na tua palavra há poder, Senhor. Este homem que tem o seu vício, essa mulher, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Paira, Senhor, durante o quarto dela, durante o quarto dele. Deus, expulsa esse mal agora em nome de Jesus. Que toda flecha maligna. E se você, irmão, que está, às vezes, se você sentir tocar aí na sua casa, na enfermidade, é porque Deus está falando com você. Todo vício em nome de Jesus. Se existir uma obra de macumbaria, ponha para fora agora. Se você vai ter ânsia de vômito, às vezes, em nome de Jesus, Satanás,
Sai do ventre dela. Sai do ventre dele agora. Sai da barriga. Sai das pernas. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade que está neste homem, que está nesta mulher. Demônio que aprisiona a vida, a família. Fez coisas para travar, viu, o casamento deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor que está com seus anjos dentro da casa desses teus servos. Amanhã que eles vão ouvir essa mensagem, a hora que eles ouvir, a palavra venha tocar, a oração venha, Senhor. Tira esse pecado dentro da casa deles, que não está fazendo eles mais adorar. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, tira a tristeza de dentro do coração desta mulher. Ei, filha, as pessoas da família não tiram nada, mas você serve para Deus. Você, às vezes eles falam que você não presta para nada, você levanta a sua cabeça, você vai dar a volta por cima. Você pastor, você presbítero, você diácono. Deus vai se tornar a sua vida como era de novo. Acredite nesse simples homem de Deus que está te dizendo. Oh Deus, eu falo aqui pro Deus da minha infância. Oh Deus da minha infância, Deus que eu cresci. Que ao dobrava o joelho ficava 1 hora. Ah Senhor, e ao dobrar, oh maravilhoso. E quando eu se levantava, Senhor, o banco da igreja, o banco, o lugar, estava ou de lágrima ou de cuspe, que vem voltar essa, se é uma nojeira, Senhor, é uma nojeira espiritual. Oh, meu Deus, é isso aí que levantava, é isso aí que tirava o pecado de dentro da nossa casa, de dentro das nossas igrejas, é isso aí que fazia o crente ter força para voltar, porque eu sei, você que está sofrendo das drogas, que tem seus filhos das drogas, não é fácil, porque eu moro em um lugar que é difícil, mas eu vejo, e o que eu posso fazer é só orar. Mas acredite no seu filho, Senhor. Acredite no teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Deus vai fazer algo. Em nome de Jesus, a sua cidade vai ser avivada. Um avivamento. Que se você é maravilhoso acreditar, Deus vai tocar em você. Deus, em nome de Jesus, destrói toda a macumba. Destrói, Senhor. Abençoa a nossa governança. Abençoa o prefeito. Abençoa, Senhor, a primeira-dama. Abençoe o posto de saúde. Abençoe, Senhor, os mercados da nossa cidade para que não venha faltar nada. Abençoe, Senhor, os remédios para que não venha faltar, Senhor. Ilumine o coração desses prefeitos. Ilumine, Senhor, não deixe a treva entrar no coração deles. E que eles venham fazer uma boa governança. Em nome de Jesus, Pai, nós não vamos falar a palavra de derrota para eles, mas que em nome de Jesus eles vão ser uma bênção. E que a nossa cidade vai ser a cidade do avivamento, a cidade que vai se tornar a cidade de Deus. E em nome de Jesus, aquele que te vê, aquele que olhar em você, vai entender que você é um homem e uma mulher de Deus. Eu agradeço vocês que ficaram, vocês ainda que vão ver. Que Deus abençoe a sua vida. E que a sua história vai ser mudada somente só com esta palavra, irmão de Deus. E que em nome de Jesus, o Senhor está na sua vida. Eu agradeço a Deus e a vocês em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus Cristo.